Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional, a mais esse tempo de comunhão com a palavra de Deus. Realmente esse desafio tem sido algo que tem alcançado mulheres e mulheres de vários lugares, mulheres que estão testemunhando transformação, mudanças, renovação. Tem sido um tempo maravilhoso. E hoje eu quero te convidar a refletir mais uma vez a respeito da vida de uma mulher que reagiu negativamente às mudanças. Como você reage às mudanças, minhas irmãs? Como você vê as mudanças na sua vida? Quando acontecem na sua vida familiar, ou financeira, ou profissional, qual é a sua reação frente a todas as mudanças que inevitavelmente acontecem na vida de todas nós? Todos nós passamos por mudanças de estações a todos os momentos. E a maneira como nós vamos reagir a essas estações é que vai determinar se nós vamos ser abençoadas ou não. Nós vamos ler lá no livro de Jó, no capítulo 2, do verso 8 em diante. Diz assim: perguntou ainda mais o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes, concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Então, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da sua presença. Olha, aquele casal, a mulher de Jó, que a Bíblia não identifica o nome dessa mulher, eles eram um casal muito rico. Eles eram um casal temente ao Senhor. Tinham filhos extremamente obedientes, filhos que tinham comunhão uns com os outros. Era uma família harmoniosa. Era uma família perfeita. Olha, aquela mulher tinha um homem que temia ao Senhor, tinha filhos que conviviam bem, era uma mulher de posses. Então aquela mulher era uma mulher que tinha uma vida boa, uma vida regalada. E aí acontece que a estação na vida daquela mulher muda. De repente aquele casal perde tudo. Perde os empregados, perdem as terras, perdem as posses e perdem inclusive os filhos. E quando Jó, depois de ter perdido tudo, ele fica doente, a saúde dele é afetada, aquela mulher ela reage negativamente àquela situação e àquela estação em que eles estavam passando por aquele momento difícil. Ela diz: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Ela declara de uma maneira totalmente negativa. E aí Jó fala assim: você está falando com uma louca. O Senhor deu e o Senhor toma também. Mas ela faz aquela declaração negativa. Não, eu não quero saber mais disso. Eu não aguento mais isso. Eu não aceito. Eu me coloco de uma maneira contrária a tudo isso que está acontecendo. Eu não aceito isso, eu não quero. E pronto, acabou. E há mulheres que, como a mulher de Jó, desculpa, eu tô com a mulher de Ló na cabeça, porque eu tô preparando algumas coisas a respeito dessa mulher também. Mas enfim, aquela mulher, assim, né, como qualquer outra mulher, se sentiu mal diante de uma estação tão negativa da sua vida. Mas, além de se sentir mal, ela também reagiu mal. E muitas mulheres também reagem mal quando a estação muda. Existem mulheres que vivem no passado, que vivem falando só como foi. Nossa, minha família antes. Nossa, meu ministério antes. Nossa, a minha profissão antes. Nossa, na época que eu estudava. Nossa, na época que eu namorava com meu marido era assim e hoje é daquela forma. Ai, meu Deus.
e vive só se lamentando por aquilo que não tem. Vive só se lamentando pelas amarguras pelas amarguras de dentro da sua alma que estão estabelecidas no presente, referente a tempos passados, a não aceitação de que a estação mudou. E aí elas ficam presas no passado. E acaba que aquele sentimento do passado, aquele desejo do passado, se transforma em amargura do presente. Mulheres que passam a vida inteira depressivas por não aceitar que a estação mudou, por não aceitar que a vida mudou, que o tempo mudou. Minha irmã, até as situações climáticas, as estações climáticas, elas são diferentes umas das outras. Tem o inverno, que é frio, tem o outono, que é mais ou menos, é temperado. Tem o verão, que é quente demais. Tem a primavera, que é a renovação de todas as coisas. E tem as fases lunares também. Tem lua minguante, tem lua nova, tem lua cheia, tem lua crescente. E nós precisamos aceitar que as estações, elas são diferentes e elas vêm de uma maneira diferente sobre as nossas vidas com um propósito. E tem mulheres que não aceitam esse propósito, que não aceitam esse tempo. A mulher de Jó não aceitou. Por quê? Porque ela não conseguiu enxergar aquilo que Deus estava trabalhando por trás de toda aquela situação. Deus estava influenciando Jó, movendo Jó a um encontro perfeito com Deus. Por trás de toda batalha, minha irmã, sempre vai ter um encontro com Deus. Por trás de todas as dificuldades, sempre vai ter uma manifestação da vontade e da presença de Deus. E por ela não ter aceitado essas mudanças, por ela não ter aceitado a mudança de estação, quando o Senhor se revelou a Jó num encontro maravilhoso com ele, lá em Jó 42, ela não participou. A Bíblia não menciona a mulher de Jó nesse encontro que Jó teve com Deus, em que Deus manifestou a sua palavra, o seu poder e a sua vontade na vida dele. A mulher de Jó não experimentou. Por quê? Porque ela se manteve persistente em não aceitar, em ser resistente a toda essa mudança de estação. Existem mulheres que são assim. Por resistirem, elas vivem numa fantasia do passado. Tem mulheres, minhas irmãs, que elas não aceitam que o padrão de vida delas mudou, que hoje está um pouco reduzido, mas querem manter aquele padrão de vida do passado, comprando e vivendo uma vida regalada quando era no passado. E vivem com dívida uma em cima da outra, vivem sempre endividadas. Por quê? Porque não conseguem entender que o padrão de vida caiu um pouco e querem viver no passado. Mulheres, mães que não aceitam que hoje os filhos estão casados, que hoje os filhos estão com uma família nova e vivem enfiando no meio desses relacionamentos como se ainda ela tivesse autoridade sobre o filho. Mulheres que não aceitam que a estação passou, que a estação mudou. Mulheres que querem viver debaixo daquela redoma de romance que era no passado e que depois que casou mudou e não aceita a vida de casado, não aceita que casou. Mulheres que não aceitam ser casadas. Tem muitas mulheres que querem casar, mas poucas mulheres querem ser casadas. Minha irmã, ser casada vai implicar um monte de responsabilidade. E tem mulheres que não aceitam viver debaixo desse contorno de responsabilidades. Só querem viver o mel do casamento, que é romance, que é amor, mas não quer passar roupa, não quer lavar roupa, não quer cuidar da casa, não quer cuidar do marido. Tem mulheres que querem ter filhos, mas existem mulheres que não querem ser mães. Ter filho para mostrar para as pessoas é muito lindo, que lindo meu filho. Mas não aceitam dispor a sua vida como um sacrifício. Ser mãe é um ato sacrificial, sim. Você abre mão da sua vida para cuidar de uma outra vida. E aí coloca um jugo sobre as costas dos maridos, dizer, não, eu tenho que ter babá, eu tenho que ter empregado, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo para ter filho, porque senão não dou conta. Não, minha irmã, assume a sua posição de mãe.
Assume a sua posição de mulher, de esposa. E tem mulheres que não assumem e que não aceitam que mudou. Querem viver naquele tico-tchuco, ai meu amorzinho e tal. E não vê que casamento é conta para pagar, vem doenças, vem dificuldades. Mas isso tudo é para quê, minhas irmãs? É para fortalecer aquela aliança. Uma aliança é fortalecida através do fogo, através das dificuldades. Inclusive uma aliança com Deus. A nossa aliança com Deus é fortalecida no fogo também. É fortalecida no meio das dificuldades. Amém, minhas irmãs? E aí, quando Jó teve aquele encontro com o Senhor, aquela mulher, ela não estava presente, porque ela não aceitou todo aquele processo de mudança de estação. E o meu convite para você que hoje é, irmã, aceita que a estação da sua vida mudou. Aceita que você está numa outra cidade. Às vezes, tem mulheres que estão em outra cidade, se mudam e vive pensando, nossa, como era boa a minha vida naquela outra cidade. Como aquela cidade era boa, minha irmã. Não é a cidade que faz você, é você que faz o lugar. Tem mulheres que não aceitam as mudanças até ministeriais. Por algum motivo, né, saiu de um ministério, foi para outro ministério e vive querendo incutir naquele novo ministério as atividades que tinha no ministério anterior. Não, porque aonde que eu congregava era assim, então nós vamos fazer assim nesse outro aqui hoje. Ai, meu Deus, como eu era feliz quando eu congregava naquela igreja, como eu era feliz quando eu estava naquele lugar, como eu era feliz aqui. Ai, e fica deixando os líderes malucos, porque querem colocar a mesma programação da mesma forma como era no ministério anterior. Não aceita as mudanças, não aceita que as estações mudaram. E nós só vamos ter vitória, minhas irmãs, quando nós aceitarmos as novas estações que Deus está nos promovendo a passar. Aquela era uma estação, não queria dizer que Jó ia ficar enfermo para sempre, ia ficar de luto para sempre, iria, sabe, perder tudo para sempre. Aquilo era uma estação, ele precisava passar por aquilo para de fato estar maduro, para receber toda a manifestação e revelação da presença de Deus. E o que a Bíblia diz? Que após Deus se manifestar a Jó, e após Jó fazer aquela declaração, Deus, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Depois que Jó realmente teve um encontro com Deus, tudo para ele foi restituído em dobro. Ele teve o dobro dos seus bens, ele teve as filhas mais bonitas de toda aquela região. Ele teve as suas posses todas restituídas. Minha irmã, isso que você está passando é uma estação. Aceita a estação de Deus. Aceita todo esse processo. Porque depois tudo que você perdeu, se você perdeu alguma coisa, tudo isso vai ser restituído para você. Depois que você entender que essa estação é para te promover a uma intimidade, a um relacionamento maior com Ele, a uma revelação maior de quem é Deus. Amém, minha irmã? Então que hoje nós venhamos estar com os corações preenchidos de resiliência, de paz, de entendimento e de aceitação, de que as estações mudam e que nós precisamos nos enquadrar a essas estações, para que no final de tudo nós possamos ter um encontro com toda a revelação de quem Deus é e por fim sermos restituídas e estarmos mais felizes com esse Deus tão maravilhoso. Minhas irmãs, mais uma vez, eu declaro aqui, eu quero comunicar que o nosso desafio está chegando ao final e eu vou encerrar todo esse período de ministração com um culto lá no Ministério Mevan em Sete Lagoas, Minas Gerais. E eu vou declarar uma palavra maravilhosa, uma ministração maravilhosa. Estará conosco a cantora Gleice Kelly, que é uma adoradora do Senhor. E nós vamos fazer uma festa linda para encerrar esse desafio de 21 dias para renovar a minha autoestima. Eu estou colocando aqui no vídeo o endereço do Mevan. Só que eu percebi que as pessoas que acessam por celular e tablet não estão conseguindo visualizar esse título que eu estou colocando aqui, que é o
o endereço. Então o que eu vou fazer? As pessoas só estão conseguindo quando é pelo computador, visualizar quando é pelo computador. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar nas anotações abaixo do vídeo o endereço do Mevan, para que você possa estar conosco e participar desse encerramento dos 21 dias para renovar minha autoestima. E você mulher que está em outros estados, está em outros lugares e não tem como estar conosco nesse dia, eu vou publicar no dia seguinte a ministração do culto para que você também seja muito abençoada. Amém, minha querida? Olha, vamos decidir ser feliz hoje? Vamos decidir ser feliz aceitando a mudança de estação nas nossas vidas? Amém, minha irmã? Eu te espero mais uma vez amanhã num outro desafio e meu coração está aqui enfervescendo de alegria por tudo que Deus tem feito por nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Bora ser feliz, mulherada? Um beijo no seu coração e até amanhã.